Lucas 15, versículo 11, a minha versão bíblica é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O texto diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e dali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. Versículo 15. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20, terminamos aqui. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhes ao seu pescoço, e o beijou. E você diz amém. Queridos, eu quero aqui esta noite falar com vocês sobre caminhos. Você pode dizer, diga comigo, caminhos. Diga forte, diga caminhos. Quando eu falo de caminho, eu falo de rumo. Quando eu falo de caminho, eu falo de direção. Todo caminho tem um destino. Quem nunca aqui se pegou um dia no seu carro, querendo viajar, saiu atrasado, colocou no Waze, endereço fulano de tal, e o Waze, para te abençoar, te deu 3 caminhos. E aí você se pergunta, qual é o mais rápido, o que gasta menos gasolina e o que tem menos pedágio? É ou não é? E aí você se depara com isso e você conclui que o Waze te ensina que diferentes caminhos levam a um único destino. Porém, esta regra do Waze, ou dos mapas, ou da geografia, ela não é uma realidade do mundo espiritual. No mundo espiritual existem apenas 2 caminhos: o caminho de Deus, o caminho de Jesus, ou o caminho que o homem escolhe trilhar para longe de Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, mas Ele nos deixou caminhos que nos aproximam dEle, como também existem caminhos que, se decidirmos, estaremos longe dEle. Em Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, e também no capítulo 16, versículo de número 25, o proverbista disse que há caminhos que ao homem parecem ser direito, mas o fim dele são caminhos de morte. E se você esquecer de tudo que eu pregar aqui esta noite, de tudo que foi falado, e você puder lembrar de uma frase, a minha oração é que Deus grite no seu coração esta pergunta: qual é o caminho que eu estou trilhando? Porque se você se perguntar qual é o caminho, você vai entender em qual destino você vai chegar. Nós acabamos de ler o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao versículo de número 20, a famosa parábola do filho pródigo, ou melhor conhecida como a parábola do pai amoroso. Esta parábola é uma das mais conhecidas por Jesus, e na verdade Jesus gostava de ensinar por parábolas. E alguém pergunta, o que é uma parábola? A parábola era uma história comum para revelar verdades incomuns. Parábola é uma história do cotidiano conhecido
para revelar verdades do reino de Deus que são desconhecidas. Então Jesus usa ali a parábola que também está neste mesmo capítulo, uma parábola a ver com ovelhas. Ele vai usar também uma parábola a ver com dracmas. Por que ele usa essas expressões? Porque era a realidade da época. E a partir destas parábolas, Jesus quer ensinar princípios extraordinários. Porém, existe uma chave para nós entendermos todas as parábolas. Todas as parábolas de Jesus são parábolas riquíssimas, mas sem esta chave não entendemos ou não compreendemos o que é que Jesus quis dizer. Dentre as muitas chaves eu quero tratar sobre apenas uma: a questão de nós compreendermos o que é cada personagem da parábola, ou o que cada personagem representa. Por exemplo, na parábola da ovelha perdida, nós vamos entender que a ovelha é todo aquele que se distancia de Deus, e aquele bom pastor é o Senhor que resgata a sua ovelha. Não diferente, a parábola do filho pródigo existe essa chave, e esta parábola tem alguns personagens principais. Na verdade ela tem 3 personagens, mas o texto a qual eu li aborda apenas sobre os 2 que eu quero tratar aqui esta noite, que é o pai e o filho. E quando você lê esta parábola com calma, você vai chegar na mesma conclusão que eu. O pai nesta parábola é o Deus amoroso que em graça resgata o ser humano, e com seu amor é capaz de o perdoar. E o filho desta parábola é todo aquele que se distanciou do amor do pai e precisa voltar a ter este amor. Tendo este pensamento em mente, é que nós podemos extrair algumas lições, porque esta história e os versículos a qual eu acabei de ler, e fiz questão de não ler toda a parábola, porque eu quero pregar exatamente sobre este recorte desta parábola, exatamente o recorte desta parábola onde Jesus conta sobre o filho que se distancia da casa do pai, e longe da casa do pai enfrenta problemas, e ele resolve então voltar para a casa do pai. Dentro destes versículos a qual eu li, eu encontro o caminho que fez este filho ir para longe da casa do pai, como também eu encontro o caminho que trouxe ele de volta à casa do pai. E é isso que eu quero conversar aqui esta noite, sobre estes caminhos. Vamos começar? O texto nos apresenta e nos diz no versículo 11 que um certo pai tinha 2 filhos. Quantos filhos? Certo pai tinha 2 filhos. O texto vai dizer no versículo 12, Jesus contando sobre a parábola, ele vai direto ao assunto dizendo que o filho mais moço se aproxima do pai, e ele vai usar uma expressão muito interessante, quando ele diz: pai, dai-me. O primeiro caminho que levou este filho para longe da casa do pai, o primeiro caminho que levou este filho para distante da casa do pai, para longe da casa do seu pai, é que quando eu vou ouvir sobre a parábola do filho pródigo ou do pai amoroso, eu vejo que na primeira conversa entre o filho e o pai, a primeira expressão que aparece é o filho dizendo: pai, dai-me. E o primeiro caminho que me leva para longe da casa do pai é exatamente quando eu me relaciono com o pai com base nesse verbo, o verbo dar. É quando tudo que eu consigo conversar com Deus, que é o pai da parábola, é dai-me. É quando todo o meu relacionamento com Deus gira em torno do benefício que Deus pode me dar, e não apenas do relacionamento com Deus, ou não do relacionamento com Deus. O primeiro caminho que levou este filho para longe do pai foi o caminho de se relacionar com o pai apenas por aquilo que o pai poderia dar. Por isso eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui esta noite: cuidado, porque todas as vezes que você se relaciona com o pai, com Deus, apenas contando ou apenas pelo benefício que Deus pode lhe dar, você incorre o risco de estar trilhando o caminho para longe da casa do pai.
Existe uma bênção que Jesus nos ensinou. Na verdade, todo o Antigo Testamento ensinou essa doutrina, a doutrina da oração. Jesus falou sobre oração, o Antigo Testamento fala sobre oração, os apóstolos falaram sobre oração, mas infelizmente parece que hoje oração virou sinônimo de petição. Então eu vou orar, eu vou pedir alguma coisa para Deus. Eu vou orar, eu vou arrancar alguma coisa de Deus. Eu vou orar, eu vou dizer alguma coisa que Ele pode me dar. Sendo que, quando Jesus ensinou sobre a oração do Pai Nosso, agora eu quero ver quem sabe, Mateus capítulo 6, quando vocês forem orar, orem assim. Quem sabe diz: Pai Nosso que estás? Agora fala bem alto isso. O pão? Não, você falou muito fraquinho. Eu vou contar até 3. 1, 3, vai. O pão. Preste atenção. Jesus vai ensinar um modelo de oração. Você falou um monte de coisa. A parte da petição está nessa que eu pedi para você enfatizar. Pão nosso. Mas perceba que antes de pedir, olha o tanto de oração que já teve. Pai nosso que estás no céu. Isso aqui dá uma pregação. Pai, dá uma pregação. Nosso, dá pregação de comunhão. Santificado seja o teu nome. Reconhecimento de grandeza e santidade. Venha a nós o teu reino, pedindo a vontade dele. Olha o tanto de coisa que tem na oração. Mas infelizmente a nossa oração hoje é: Jesus, meu carro. Jesus, minha casa. Jesus, minha dívida. Jesus, meu problema. E esse relacionamento acaba se tornando um relacionamento não por aquilo que o pai é, mas é pelo benefício que o pai pode conceder a mim. Por isso o filho chega para o pai e diz: Pai, dai-me. Segundo caminho que ele tomou, segura. Ele diz: Pai, dai-me a tua herança. Grita forte, diga herança. Na minha versão diz uma expressão fazenda, mas a expressão mais bela seria herança. Só a galeria, diga comigo, herança. Ô gente, vocês estão vivos aí? Só a galeria, diga herança. Todos digam herança. Talvez você me diga assim: o que tem a ver ele pedir herança? Normal, pediu a herança para o seu pai. Porém, no contexto da época e na cultura da época, e o pastor Lediel já expôs muito bem esta verdade, pedir a herança do pai significava pedir a morte do pai. Então quando o filho diz para o pai: Pai, eu quero a tua herança, o filho está dizendo: Pai, eu quero viver como se o Senhor não existisse. Segundo caminho que me leva para longe da casa do pai, quando eu quero viver como se o pai não existisse. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você pode até achar que o pai não existe, mas isso não significa que de fato o pai não existe. Porque duas perguntas eu quero fazer para você essa noite. Quando o filho diz ao pai: Pai, me dá a herança, ele está dizendo: Pai, eu quero a sua morte, eu quero viver como se o Senhor não existisse. Aí eu faço duas perguntas. Primeiro, como o pai ficou sem o filho? E segundo, como o filho ficou sem o pai? Vamos responder a primeira? Como que o pai ficou sem o filho em casa? Com o mesmo dinheiro, mesma riqueza, mesma fazenda, mesma vida. E o filho sem o pai? Versículo de número 11 começa a nos falar, versículo 16, perdoe-me, 15, 16, começa a nos falar sobre a tragédia. O 14, gastou tudo. O 14 ainda, padeceu necessidade. O 15, apacentou porcos. Talvez você leia isso aqui, apacentar porcos, e você diz assim: pastor, não tem problema não, eu não tenho nojinho. A questão aqui não é nojinho. Jesus está falando sobre a cultura judaica. Os judeus, existe uma lei: porco é impuro. Quando o texto diz: foi cuidar dos porcos, o texto está dizendo fundo do poço. Qual é o seu fundo do poço? Esse é o fundo do poço para ele, cuidar de porco. Pensa no seu aí, isso é fundo do poço. Sabe o que eu quero lhe dizer? O dia em que o filho disse: eu quero viver como se o pai não existe, o pai continuou o mesmo pai, poderoso, rico e grande. Mas o filho sem o pai gasta tudo o que tem, padece necessidade e chega ao fundo do poço. Sabe o que eu quero lhe dizer? Com Jesus você tem tudo, mas sem Jesus você não tem nada. Cuidado, é uma ilusão do seu coração
É uma ilusão que o pecado traz a todo homem e a toda mulher. O pecado diz: olha, vem, é promessa, é coisa grande, tanto que o texto diz, e a parábola, Jesus faz questão de enfatizar, que ele vai para uma região longínqua a gastar tudo, ou seja, ele tem em mente: olha, eu não quero que o Senhor exista, e digo mais, vou viver longe do Senhor. Pega na mão de alguém e diga: só tem vida. Ah, você tem que dizer mais forte, diga: só tem vida na casa do Pai. Diga assim: só tem vida perto do Pai. Quem pode adorar a Deus por essa palavra? Preste atenção. O texto diz que ele pede, dá. Essa é a única relação com o Pai. Eu quero, primeiro, o caminho que me leva para longe da casa do Pai. Segundo, eu quero a sua morte, eu quero viver como se o Senhor não existisse. Terceiro lugar, o texto diz no versículo 13 que poucos dias depois. Diga comigo: poucos dias. Agora, diga forte, diga: depois. O texto diz que o filho ajunta tudo o que tem e vai para uma terra distante. Preste atenção, não foi da noite para o dia que ele foi embora, viu? É assim. O caminho que me leva para longe da casa do Pai não é na sexta-feira. Ai, eu estou até com medo, hein? Vai que amanhã eu vou embora. Não é assim. É com o tempo. Vai trabalhando esse relacionamento com base nos benefícios de Deus e não no ser de Deus. Vai fingindo que pode agir sem Deus na sua vida. E aí você vai partir para o terceiro nível. Terceiro caminho que te leva para longe da casa do Pai. Quando ele vai para fora da casa do Pai, ele está dizendo: eu não estou feliz com o que eu encontrei aqui dentro da casa do Pai. Eu acho que o que tem lá fora é melhor do que o que tem aqui dentro. Sabe como é o nome disso? Olha para o vizinho do lado, coloca a mão na boca assim, porque é um segredo. Conta esse segredo para ele, diga: insatisfação. O terceiro caminho que levou este moço para longe do Pai é o caminho da insatisfação. É quando eu olho para aquilo que eu tenho e digo: eu sou muito bom para isso aqui. Isso aqui é muito pouco para mim. Deus não me ama tanto, cuidado, viu? É exatamente o caminho da insatisfação que já destruiu muitas famílias. É quando o pai de família olha para a esposa que tem, para o filho que tem e diz: eu sou bom demais para essa família. É quando a esposa olha para a família que tem e diz: olha a promessa que fizeram. Não, eu sou bom demais. Insatisfação. É quando eu olho para o salário que eu tenho e digo: meu patrão não me paga muito bem, eu acho que eu vou ter que fazer um caixa 2 aqui depois que descobre. Cai. Insatisfação. É quando você cria um buraco existencial dentro de você e você grita com o Pai e diz: Pai, o Senhor não sabe, mas eu mereço mais do que o Senhor me deu aqui em casa. O problema é que a Bíblia prega contra a insatisfação. O apóstolo Paulo, quando escreve Filipenses 4:13, quem conhece? Eu vou citar e você repete, ou você termina: posso todas as coisas naquele que? Posso todas as coisas naquele que? Olha que interessante, você conhece esse texto, mas você conhece o contexto? Porque o versículo 13 é muito lindo. Posso todas as coisas, posso o quê? Andar de Ferrari? Eu posso todas as coisas. Eu posso comprar um apartamento na orla de Balneário? Eu posso todas as coisas. Será que eu posso comprar um avião? Posso todas as coisas. Não, não é bem isso. O versículo 12 já responde o que é o 13. Ele diz: eu, Paulo, sei ter muito, mas eu sei ter pouco. Eu, Paulo, eu já passei a abastança, fui dormir de barriga cheia, mas eu sei o que é passar fome. Eu, Paulo, sei o que é ter para dar e vender, mas eu sei o que é padecer necessidades. Então o santo apóstolo pega a caneta e escreve o versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a estar satisfeito. Está lá no texto: eu aprendi a estar satisfeito com tudo. Pelo amor de Deus, cuidado com o caminho da insatisfação. Deus cuida de você. Ei, hello! Deus sabe o que você precisa. Deus conhece as suas necessidades. A palavra de Deus diz: Ele
conhece as nossas petições antes mesmo de nós pedirmos. Então acalma o teu coração, porque na hora certa a tua necessidade será suprida. Quem recebe essa palavra? Insatisfação. Agora, esses 3 caminhos: relacionamento por aquilo que o pai pode dar, pedir para viver sem a existência do pai, e a insatisfação. Sabe para onde que levaram esse moço? Para o fundo do poço. Mas essa história não termina aqui, porque esse moço trilha todos esses caminhos que levam para longe da casa do pai. Mas em algum momento da parábola, Jesus vai contar e vai dizer: olha, teve um momento, versículo de número 17, e caindo em si, preste atenção, que Deus está falando com você. E agora este moço vai começar a trilhar o caminho contrário. Se ele até aqui trilhou o caminho que o levou para longe da casa do pai, a partir do versículo 17, ele vai começar a trilhar os caminhos que o levam de volta à casa do pai. E o texto diz: e caindo em si, ele diz: pai, pequei, versículo de número 18. Interessante que a versão viva, se alguém tem a versão viva aí, lê o 17 aí para você, que diz assim: e ele, voltando ao seu juízo, isso aqui é interessante, voltando ao seu juízo, caindo em si. Sabe o que é isso? Ele olhou para os porcos, ele olhou para as bolotas dos porcos, ele olhou para ele lembrou do pai, o que viveu na casa do pai, e ele disse: o que está acontecendo comigo não foi o que eu esperava. A cidade grande não era o que eu esperava, levar a herança do pai não era o que eu esperava. Aí ele diz: pequei. Sabe o que é isso? Reconhecimento. Quer mudar de vida? Quer voltar para a casa do pai? Começa voltando por esse caminho, o caminho do reconhecimento e não das desculpas. Não, o pai era brabo demais, eu tinha que levar a herança. Tinha não, o pai é bom. Não, mas olha o tanto de dinheiro que o pai tinha. Fala sério, segundo a cultura da época, ele pegava 1/3, 2/3 ficou ainda em casa com o irmão que ficou ali. Então ele levou 1/3, não levou tudo ainda. 1/3. Não fui tão ruim assim. Seria ruim se eu fosse o irmão mais velho. Eu deixei meu pai mais pobre aí, mas eu sou o irmão mais novo. Não tenha desculpas, tenha reconhecimento. O texto diz: caindo em si. Por que o texto diz caindo em si ou voltando ao juízo? Porque o pecado faz isso com o homem. Tira ele do seu juízo, tira ele da sua normalidade. O marido começa a pensar coisas que nunca tinha pensado antes. A mulher começa a pensar em coisas que nunca tinha imaginado. O jovem começa a pensar: o pecado faz isso. Mas talvez o maior benefício do fundo do poço é que mais para baixo você não vai, só se você cavar. É ou não é? Aí ele diz assim: eu pequei. Isso não é bom. Cuidado com as desculpas, cuidado com as enrolações, cuidados com as justificativas. Ele diz: eu pequei. Segundo lugar, versículo 18: levantar-me-ei. Ó 20: e levantou-se. Você tem que repetir isso aqui. Diga: levantar-me-ei. Não, essa palavra é muito bonita para você falar sem vontade assim. Vamos falar assim, como se fosse a torcida do Corinthians vendo um gol do Corinthians. Agora quero ver, hein? Vamos lá? Apesar que não foi dessa vez, né? Glória a Deus. Vamos lá, diga: levantar-me-ei. Diga: levantar-me-ei. Não, gente, isso aí é estádio vazio. Vamos lá? Levantar-me-ei. Diga: levantar-me-ei. E o 20: levantou-se. Diga: levantou-se. Você percebeu a diferença? O 18 ele diz: eu vou me levantar. Aí eu vou. E o 20 já está de pé. Sabe o que é isso aqui? O segundo caminho que me leva de volta à casa do pai. O caminho da decisão.
Atendi agora, semana passada, alguém no gabinete, estava ali, plantão, segunda-feira de manhã, e alguém disse assim: pastor, eu sei, eu preciso mudar de vida, eu sei, eu vou. Assim, um dia eu vou voltar a tomar Santa Ceia, um dia eu vou, entendeu? Porque eu parei há mais de 10 anos, mas eu vou voltar, eu quero, eu vou, então volta. Não, mas um dia eu vou. Dizer que vai decidir não é decisão, é indecisão. O texto diz que ele disse: eu me levanto, eu vou me levantar. E o 20 já diz, já está de pé, levantou-se. Você precisa decidir, você precisa dizer: é hoje. Você precisa dizer: é nessa noite que eu volto para a casa do Pai. O texto, segundo na verdade o que João vai dizer nas suas pregações. João era um pregador assim, um pouquinho violento, né? Ouvir João era de arrepiar. João um dia está pregando, ele vê uns caras meio religiosos, tudo crente, tudo, entendeu? Se fosse hoje, estava de terno e gravata, bonito, tal, dos fariseus, saduceus. Aí João olha para ele e diz assim: olha a raça de víbora. Eita, João era terrível. João era pregador terrível. Que Deus me dê um som da coragem de João. João diz: seu raça de víbora, mostra para mim fruto de arrependimento. Porque o que a Bíblia fala, a Bíblia não fala somente sobre uma decisão de palavras. A Bíblia fala a decisão concretizada como arrependimento. E arrependimento é 3 coisas: é mudança de mente, coração e direção. Você pode repetir? Diga comigo: mente. Diga forte, diga mente. Diga coração e direção. Talvez você entrou aqui esta noite e você já mudou a sua mente. Você diz: eu já sei qual é o caminho certo, eu já sei qual é a direção certa. E como diz o pastor Ediel, o segredo do sucesso às vezes está em alguns centímetros entre o que recebeu na mente e o que desceu no coração. Então deixe essa palavra ser semeada no seu coração aqui essa noite. Mas não adianta apenas ter mente e ter coração. Em nome de Jesus, ao apagar das luzes dessa igreja, muda a direção, decida. A casa do Pai está aberta para você essa noite. Fica de pé comigo, por favor, porque é essa noite. É noite de decisão, é noite de decidir, é noite de dizer: não está bom, apacentar porcos não é o que o Pai tem para mim, comer bolotas de porcos não é o que o Pai tem para mim. Ele diz: tem pão na mesa do meu Pai, tem providência na mesa do meu Pai. Ei, Deus tem coisas melhores para você. Mas esse seu distanciamento da casa do Pai te faz viver coisas piores. Mas eu quero lhe dizer: na casa do Pai ainda tem pão. Eu quero declarar para alguém ouvir isso esta noite: pão fala de providência, pão fala de alimento, pão fala de força, pão fala de vigor. Porque o alimento que nos dá vigor, força, estrutura, alegria. Se alguém não se alimenta, não adianta ser feliz que vai morrer. Mas na casa do Pai tem pão, pode vir. Você empobreceu longe do Pai, o Pai continua rico. Você virou servo longe do Pai, o Pai continua livre. Você, sem o Pai, padece as piores necessidades, o Pai tem abundância. Vem para o Pai. Primeiro caminho que me leva de volta para o Pai é o caminho que eu digo: eu pequei, eu reconheço. Segundo, decisão. Terceiro, ele vai dizer ao Pai o seguinte: Pai, eu pequei, já não sou digno de ser chamado seu filho. Aqui está o Evangelho, aqui está a charada da coisa, aqui está a cereja do bolo. E eu sei que talvez você não come algumas cerejas que são ruins, mas o bolo do Evangelho você tem que comer. A cereja é o principal, é o melhorzinho. Aqui está o segredo. Porque quando esse filho sai da casa do pai, ele diz assim: Pai, dá-me, é meu direito. E Deus não trabalha com direito. Porque na verdade, o que a Escritura nos ensina sobre a raça humana é que se Deus for dar o nosso direito, que a Bíblia diz que todos pecaram no pecado de Adão, então todos estão destituídos da glória de Deus. Então quando eu trabalho na área do direito, Deus, eu quero
porque eu mereço, eu quero porque eu sou bonzinho, eu fracasso. Mas quando esse filho agora volta para a casa do pai, ele não diz dá, ele diz: pequei, já não sou mais digno. O filho que sai da casa do pai, ele quer o direito. O filho que volta para a casa do pai, ele quer a graça. O filho que sai da casa do pai quer exatamente o que ele merece. Mas o filho que volta diz: eu não mereço mais nada. Terceiro caminho que me leva de volta à casa do pai é quando eu reconheço que eu preciso da graça, do favor imerecido. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. E Jesus aqui está contando exatamente uma parábola para um bando de religiosos. Ele faz uma ponte com o filho mais velho, é outra mensagem, mas exatamente combatendo essa verdade. Porque todo filho que se acha no direito, ainda que esteja na casa do pai, ele se perde. Mas a outra verdade também é verdade. Todo filho que está longe da casa do pai, reconhece que não tem direito, ele volta e é perdoado. Eu não vim aqui hoje perguntar se você pode ser um crentão, ou se você consegue ser um baita de um crente. Não é isso. Eu vim perguntar o que o Evangelho manda eu perguntar. Você acredita em Jesus? Você crê que Ele morreu por ti na cruz e Ele pode mudar a sua vida? Você crê que o pão que você não está encontrando lá fora tem na casa do Pai? Você crê que a estrutura que o mundo não te dá, a casa do Pai te dá e te concede? Você crê? Então a graça é para você. E eu quero lançar um convite especial aqui essa noite. Eu preguei aqui essa noite sobre caminhos. E eu falei que tem dois caminhos. Um que leva a Deus e um que leva para longe de Deus. O que leva para longe de Deus é o caminho da decisão humana. Mas o que leva para perto de Deus, o caminho não é uma estrada, é uma pessoa. Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho. Porque se o pai, por mais que seja amoroso, ele fosse dar o que o filho merecia, segundo a cultura da época, só no ato dele entrar na cidade, os moradores podiam matar. Por isso que o pai corre na direção dele. É cultura. Mas o pai tem amor. Porque quem está contando a parábola sabe, é o próprio filho que está contando. Ele sabe que aquele pai pode perdoar, porque alguém vai sofrer a pena no lugar daquele filho rebelde. É o filho Jesus. Converter-se ao Evangelho é converter-se não a uma religião, é converter-se a uma pessoa, Jesus Cristo. É você dizer: a cruz foi por minha causa, as chibatadas foi por minha causa, os pregos nas mãos foi por minha causa, os pregos nos pés foi por minha causa, as dores que ele sentiu no alto do Calvário foi por minha causa. O grito está consumado, era a dívida minha que estava sendo paga. Jesus não morreu por santos, Jesus morreu por pecadores. Cadê você que precisa da graça? Cadê você que precisa do perdão dos pecados? O caminho está aberto para tomar uma decisão esta noite e dizer: eu quero tomar o caminho da graça. Eu sei que eu não mereço, mas eu creio que Jesus morreu por mim, Ele pode me perdoar. Esta é a noite de você trilhar o caminho de volta para a casa do Pai. Esta comunidade abre os braços para você dizendo: nós acreditamos que o Pai morreu por você também. Ei, você que está na galeria, nós acreditamos que o sangue de Jesus limpa você de todos os pecados. Essa é a noite de comer pão de novo. Essa é a noite de ter roupa de novo. Esta é a noite de receber o anel do Pai de novo, receber as sandálias do Pai. Esta é a noite, Jesus termina a parábola dizendo que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Esta noite vai ter festa no céu. Cadê você? Levante a sua mão que eu quero conhecer você que diz: Deus falou comigo, eu quero estar na casa do Pai, eu preciso do perdão do Pai. Vem, vem, vem que é com você. Já tem a primeira vida, já tem a primeira vida. Quem se alegra e aplaude ao Senhor. Quem se alegra? Quem se alegra? Aleluia! Tem
Tem gente na galeria que tem mais gente vindo aqui, mais gente. Vamos aplaudir ao Senhor com força, mas é com força. Oh, oh, oh. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua vida. Não, não, não. O Pai ainda te ama. Oh, mais uma vida vindo aqui, mais uma vida vindo ali, meu Deus. É mentira do diabo que o Pai deixou de te amar. É mentira do diabo que Deus não acredita mais na sua vida. Ei, Deus acredita tanto em você que enviou o seu filho para morrer no seu lugar. Ele já garantiu a vida, Ele já garantiu a bênção. Vem, volta hoje. Tem pão para você, tem roupa para você, tem anel para você, tem sandália para você. Jesus quer restaurar a tua vida, teu casamento, tuas emoções. Volta, filho, volta, filho. A palavra de Deus diz: quando ouvires a voz do teu Senhor, não endureça o teu coração. Cadê você na galeria que diz: é hoje que eu vou tomar uma decisão, é hoje que eu volto à casa do Pai? Tem obreiros aí no meio para lhe receber. Já chegou alguém aí? Não? Vai chegar, em nome de Jesus. Se você quiser, vá em direção aos obreiros. Você precisa dar o seu nome depois, mas eles vão orar por você. É hoje que você volta. É hoje que os céus estão em festa. Os céus estão em festa, mas a família de Blue também está em festa esta noite. Ah, pelo amor de Deus, eu vou repetir: os céus estão em festa, mas a família de Blue também está em festa. E eu vou voltar pra casa do Pai. Volta que é hoje, decida. É noite de decidir. A graça de Deus te alcança. Enquanto o Júnior estiver cantando, Jesus vai salvar vidas. Todas as amarras do diabo que te prendem sejam quebradas agora. É noite de voltar. É noite de voltar. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Lá na galeria temos gente que está. Eu vou voltar aqui embaixo, ainda dá tempo. casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Você pode aplaudir ao Senhor esta noite, bem forte. Venham bem aqui na frente, venham bem aqui na frente. Se aproximem aqui de mim, se aproximem. Os irmãos da galeria sintam-se abraçados. Eu quero que algum obreiro explique muito bem isso, que eles estão tomando uma decisão. Vocês estão tomando uma decisão esta noite. E decisão muda tudo. Decisão muda mente, coração e direção. Você não pode ser mais o mesmo a partir de hoje. Durante essa semana eu vou entrar em contato com cada um de vocês pessoalmente. Eu vou ligar para vocês, porque existe um projeto em nossa igreja de aprendizado da palavra, porque nós entendemos que só a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E todas as amarras que prendem vocês no passado, que no caso do menino era o chiqueiro dos porcos, entenda o seu fundo do poço, o dele era o chiqueiro dos porcos, não vai mais te prender. Não vai mais te prender, porque o Pai te recebe de braços abertos. A partir de hoje é nova vida, novas emoções, novo sentido para a vida de vocês.
O Espírito Santo invade o coração de vocês com a certeza do amor de Deus. Olha o amor de Deus tomando conta aí. Olha essa alegria contagiante. Olha. A palavra de Deus diz que o amor de Deus é confirmado em nós pelo Santo Espírito. Receba o Espírito Santo agora sobre a tua vida. Receba o Espírito Santo agora sobre a tua vida. Tua vida nunca mais será a mesma, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Vamos orar por eles. Pastor Aguiar, nosso pastor setorial, ore por essas vidas preciosas. Pai, nós queremos te agradecer pela vida desses homens e desta mulher que se renderam à tua palavra, que creram no que foi pregado. Nós ministramos perdão de pecados agora, arrependimento e perdão de pecados. Deus, arranca-os da onde que eles estão, e nós cremos e concordamos numa transformação radical, total, absoluta, verdadeira e permanente.